Romanos capítulo 1, versículos de 8 até o 15. Diz assim a palavra do nosso Deus: Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus, Pai Celestial, ó Deus, a Tua palavra, Senhor, está diante do Teu povo, aberta, Senhor, e tendo sido lida, já falou, já instruiu corações aqui. Mas, ó Deus, nós queremos, neste momento, a solenidade, ó Deus, da exposição da Tua palavra, que se entrega ao Teu povo por meio de explicações, aplicações, ó Deus, e se erguendo diante do Teu povo, ó Deus, como o trono de Cristo, para que governe seus corações. Para que, ó Deus, a voz real, governante, graciosa, amorosa de Jesus, se coloque diante deles, ó Pai, em sua glória, para, ó Pai, os corrigir, para, ó Deus, mostrar-lhes caminho do Evangelho, para mostrar-lhes, ó Deus, a maneira de procederem com fé e esperança. Por isso, ó Pai, nós te clamamos que agora, ó Deus, o Teu Espírito com poder nos conduza nestas coisas, para que poderosamente o Teu Espírito sustente a fidelidade da exposição, e seja Ele mesmo, ó Pai, quem entrega a Tua palavra ao coração de cada um. Seja Ele mesmo poderosamente, ó Pai, que faça com que Tua palavra seja, ó Deus, luzeiro que alcance os cantos mais escuros e profundos de suas almas, de seus corações, ó Pai, para que dali, Senhor, a vida de Cristo ela floresça, ela viceje, ó Deus, ela dê frutos, o fruto da vida de Cristo na vida do Teu povo. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, há cartas que nós guardamos a vida inteira, não pelo papel, mas porque ao abri-las, nós sentimos o coração de quem as escreveu. Um pastor conta que ele recebe toda semana um boletim devocional, cujo conteúdo não é profundo. A pessoa que os faz, que os envia, não é um teólogo, uma pessoa competente na arte da teologia. Mas, no entanto, esse pastor diz que nunca, jamais cancelou a recepção deste devocional que lhe é enviado, por uma razão muito única. Ele disse, olha, a primeira linha é sempre a mesma. E diz, são 6 horas da manhã e eu estou orando por você. Veja, meus irmãos, ele não conhece o autor, ele não sabe quem os envia, ele nunca o viu, mas algo aquece o peito do pastor
ao ler que alguém, de madrugada, dobrou os joelhos e levou o seu nome diante de Deus. E eu confesso que eu parti. Veja, é com esse calor que o apóstolo Paulo, ele abre aqui o coração diante de uma igreja que ele jamais visitara. Veja, no sermão passado, nós vimos os 7 primeiros versículos e vimos aquilo que poderíamos chamar de a saudação mais gloriosa da literatura antiga. Vimos que, inclusive, é bastante diferente da maneira habitual com que Paulo saúda em outras cartas. E vimos ali o Evangelho de Deus cumprido no Filho e que nós somos chamados e amados pela pura graça. Já começamos esta série com o mais puro Evangelho de Jesus diante de nós. Era a doutrina nas alturas, como nós falamos. E agora aqui, nos versículos de 8 a 15, eu posso dizer, assegurar a vocês que a doutrina, ela desce ao peito. Ela desce profundamente ao coração. Veja, meus irmãos, o que nós temos nesta noite diante de nós é o grande teólogo, o grande apóstolo Paulo se tornando o pastor de joelhos. Veja, e o que há? E o que há dentro de um homem cheio do Espírito? Não ambição, não vaidade, não performance, mas um coração pastoral transbordante, transbordando diante das pessoas. É isso que nós temos no nosso texto desta noite. O nosso tema, meus irmãos, é do coração do pastor. Nós estaremos diante da maneira como Paulo coloca-nos aqui, no início desta carta tão grandiosa, o seu coração como um pastor do Senhor Jesus Cristo. Um subpastor do bom pastor. O Kevin DeYoung, ele diz que nós devemos ouvir estes versículos aqui em 3 níveis. Ele disse que primeiro nós precisamos ouvi-lo como exposição, o que significaram na boca de Paulo. Mas também precisamos ouvir como espelho da relação entre o pastor e o seu rebanho. O que estende-se à relação que deve existir entre mim e vocês. E também como modelo de toda a relação cristã. Pais e filhos aqui presentes, irmãos e irmãs aqui presentes, amigos aqui presentes, com outros amigos aqui presentes. Ou seja, queridos, quase tudo o que Paulo revela aqui é transferível ao nosso convívio como corpo de Cristo, como igreja do Senhor Jesus. Em todos os nossos relacionamentos. E eis a nossa proposição desta noite. Onde o Evangelho realmente toma conta de um coração, ele produz um coração pastoral. Um coração que agradece, um coração que ora, um coração que anseia pela comunhão, e um coração que se sente devedor do próprio Evangelho que recebeu. É isso que nós veremos agora. Veja, nós veremos então aqui 4 movimentos do coração de Paulo no texto. Ele agradece, ele ora, ele anseia pela comunhão e ele se sente devedor do Evangelho. Queridos, em primeiro lugar, nós olharemos o verso 8 e vemos o coração de Paulo agradecendo. Veja o que diz o texto. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Veja, meus irmãos, como Paulo começa esta sessão. Como ele começa a abertura do seu coração para o povo a quem ele vai escrever capítulos incríveis sobre a teologia e sobre o Evangelho. Veja, ele não começa com uma cobrança, ele não começa com uma repreensão,
Ele não começa com uma lista de problemas. Paulo, ele começa aqui com gratidão. E essa gratidão aqui, queridos, ela tem 3 marcas que nós precisamos imitar. A primeira delas é que esta gratidão ela é vertical. Ele diz: dou graças a meu Deus. Veja, note que Paulo, ele está dirigindo a Deus o seu agradecimento. Ele não diz: olha, eu estou impressionado convosco, ó romanos. Ele nem sequer, ele diz: eu sou grato a vós. Ele diz: eu dou graças a meu Deus, no tocante a todos vós. Meus irmãos, aqui está o que torna tão única a gratidão cristã. O que a diferencia tão fortemente. Veja, qualquer pessoa reconhece o bem no próximo. Uma das palavras certamente mais repetidas, até por pessoas nem tão educadas assim, é obrigado, obrigada, obrigado, obrigado. O tempo todo estamos vendo, ouvindo as pessoas dizerem isso. Alguns no modo automático, né? Mas o cristão, ele lê este bem, ele lê as virtudes, ele lê as ações bondosas das outras pessoas verticalmente. Ele sabe que toda virtude visível num santo é um fruto da graça. É um fruto da graça invisível de Deus. O João Calvino, comentando este versículo, ele diz que daqui nós aprendemos que a fé é um dom de Deus. Que aqui Paulo já está falando isso, ensinando isso. Veja, meus irmãos, Paulo agradece a Deus e não aos romanos. Foi Deus quem trouxe aqueles antigos pagãos numa cidade corrompida à fé salvadora. Foi Deus quem os forjou como crentes, fez deles os crentes que eles são. Então Paulo agradece a Deus. E não atropelemos o pronome pequeno que tem aqui. Meu Deus. Veja, o Thomas Watson, ele dizia que não basta saber que Deus existe, que existe um Deus. É preciso poder dizer, meu Deus. Veja, a doçura de toda a promessa do Evangelho mora nesse possessivo aqui. E você poder dizer não apenas, ó Deus, mas você poder exclamar e dizer, meu Deus. E até mesmo de maneira muito simples, como Paulo está fazendo. Na sua expressão de gratidão, ele dizer, meu Deus. Meu Deus. Veja, você conhece a Deus a tal ponto de intimidade que você conseguiria, sem hipocrisia, chamá-lo de meu Deus? Ou a sua fé é uma fé de terceira pessoa? Uma fé que fala sobre Deus, mas raramente fala com Deus. Então esta é a primeira coisa sobre a gratidão de Paulo. Ele agradece, mas ele faz isso verticalmente. Mas veja, a gratidão ela também enxerga o que importa. Ele diz, é proclamada a vossa fé. Veja, Roma era a capital do mundo, meus irmãos. Naquela igreja certamente havia ali gente influente, muito influente. Paulo ele poderia ter elogiado a posição estratégica deles. Olha, as habilidades de vocês são incríveis, as capacidades de vocês são notáveis. Ele poderia tecer alguns currículos da comunidade. Mas ele agradece por uma só coisa, resumida numa palavra: fé. Meus irmãos, essa fé era preciosa, porque era a fé em Cristo. Veja, meus irmãos, e a fé só vale o objeto em que ela se deposita. Porque você pode ter fé inútil.
A Escritura, ela diz que há casos de inutilidade da vossa fé. Mas porque a fé era em Cristo, ela de fato é a fé, meus irmãos, que produzia obras visíveis de amor. E porque põe Cristo em evidência como tesouro supremo, que de fato é, então ela pode ser notada e ela pode ser agradecida pelo apóstolo Paulo. Tantos de nós precisamos ser melhores olhos cristãos neste ponto, em sermos capazes de notar a fé das pessoas, mais do que suas capacidades, mais do que sua intelectualidade, seus conhecimentos culturais, suas habilidades humanas. Precisamos, meus irmãos, de melhores olhos cristãos para notarmos a fé realmente nas pessoas. Veja, às vezes nós nos impressionamos por coisas que não são necessariamente erradas, mas que são secundárias nas pessoas. E bons olhos cristãos fariam nos impressionar melhor com as coisas certas. Porque é fácil admirar no irmão o carro novo que ele comprou, o cargo, o talento, a habilidade de falar 3, 4, 5 idiomas, coisas desse tipo. Mas sobre agradecimento aqui a Deus pelos irmãos, Paulo está admirando a fé. Isso é importante. Veja, e há um detalhe de humildade aqui. Paulo ele se alegra com o crescimento de uma igreja que ele não plantou. Ele não reivindica crédito algum, e ainda assim ele transborda de agradecimento por eles. Agora, por que Paulo faz isso? Veja, porque o que lhe importa não é o seu nome. Nós já vimos um pouco disso no domingo passado. O que lhe importa é o nome de Cristo. E permitam-me então fazer o que eu faço raramente deste púlpito. E eu não os digo o suficiente. Eu sou grato a vocês. Eu sou grato ao Senhor por vocês. Eu sou grato ao Senhor por aquelas que oram bastante, por aquelas que confiam bastante, pelos irmãos que são fortes, que são corajosos, pelos irmãos que têm fome pela palavra, pelos irmãos que amam uns aos outros, que se dedicam no apoio mútuo. Em momentos como o de luto vivido nesta igreja, neste final de semana, eu agradeço ao Senhor Deus por vocês, pela fé de vocês. Veja, e o que eu gostaria que o Senhor continuasse a fazer, que Ele continuasse a derramar como graça, que faz Cristo em vocês, é que Ele tornasse vocês caçadores de evidências da graça. Que substituísse aquele que é o instinto normal e natural da carne, que é a murmuração, por uma gratidão que precisa ser cultivada, por uma capacidade constante de agradecimento a Deus, pelo que Ele tem feito no nosso meio. Como Paulo nos ensina em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 16 a 18. Meus irmãos, nós precisamos parar de catalogar defeitos e precisamos procurar de propósito os sinais de Cristo nos nossos irmãos. Veja, agradeça a Deus pelas pessoas e não somente pelas coisas. Dirija-se a Deus em gratidão verticalmente e nomine agradecimentos pelos irmãos. Agradeça pelos presbíteros desta igreja, agradeça pelos diáconos desta igreja, agradeça pelos professores de departamento infantil desta igreja, mas agradeça pela fé dos irmãos que talvez não ocupem posições que chamem tanta atenção, mas que são pródigos, ricos em demonstrar confiança no Senhor, dependência do Senhor. Agradeça a Deus e agradeça verticalmente por cada um dos seus irmãos. Procure Cristo neles,
Este é o nosso primeiro ponto. Em segundo lugar, meus irmãos, Paulo ele coloca aqui o seu coração de fato como quem ora. Veja os versículos 9 e 10. Ele diz: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha, de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Veja, queridos, se a primeira marca do coração pastoral, daqueles que foram tocados e mexidos pelo Evangelho é a gratidão, a segunda marca é a oração. E note como Paulo ele diz aqui, sobre a sua vida de oração, sobre a sua disposição de oração. Ele faz isso com juramento. Ele diz: Deus é minha testemunha. Agora, por que jurar sobre orações aqui? Veja, meus irmãos, porque a oração é a coisa mais invisível do mundo. Eles não podiam ver Paulo orando. Ele estava a milhares de quilômetros. O coração suspeitoso poderia pensar assim: ele diz que ora. Deve ter orado uma vez, mas tantas vezes? Será? Veja, então Paulo ele invoca o nome de Deus como testemunha. Ele diz algo mais ou menos assim: eu sei que vocês não podem me ver, mas Deus vê. E Ele atesta que eu oro por vocês sem cessar. Que eu oro constantemente por vocês. Queridos, uma palavra pastoral e honesta aqui. O Kevin DeYoung, ele faz a seguinte advertência. Ele diz: olha, não diga a alguém que está orando por ele, se você não estiver de fato orando. É melhor dizer: eu vou orar por isso agora mesmo. E então orar. E então depois você vai lá e coloca o emoji. Eu nem sei se o nome certo é emoji, né? Porque é um íconezinho. Paulo ele não jogava palavras ao vento. Ele pensava naqueles cristãos o tempo todo. É por isso que o texto diz aqui, incessantemente. Ou seja, a frequência da oração daquele que ama. É lógico, aqui não quer dizer que Paulo orava por eles 24 horas por dia, 60 minutos por hora. Não é isso que Paulo está dizendo. Eu, quando era menino, ouvi alguns adolescentes junto comigo lá, perguntando para o pastor: pastor, mas se eu orar sem cessar do jeito que a carta aos Tessalonicenses manda, eu vou bater minha bicicleta na lata do lixo e vai acontecer igual o filme, eu vou voar e cair dentro da lixeira. Porque com o olho fechado vai acontecer isso. Não é isso que Paulo está dizendo. Por incessantemente, a expressão significa que ele orava em intervalos frequentes e regulares. Meus irmãos, a fala aqui é sobre constância, é sobre a fidelidade do intercessor, e isso precisa golpear o nosso coração aqui. Veja, Paulo nunca havia encontrado aquelas pessoas, e ainda assim ele orava por elas constantemente, sem falta. Eu quero lhe perguntar: você crê de verdade que não há nada mais útil que você possa fazer por alguém do que orar por essa pessoa? Porque parece que às vezes nós achamos que talvez levar uma torta, dar um abraço, seja algo mais poderoso do que orar. E Paulo está nos lembrando que não. Quantas vezes nós dizemos derrotados, desanimados: bom, só me resta orar. Como se fosse o último recurso. Veja, meus irmãos, a oração não é o último recurso. A oração é o primeiro recurso. Depois de agradecer, e Paulo está orando quando agradece, ele pede por eles.
Ele clama por eles. E veja, queridos, talvez não exista medida mais exata do seu amor por alguém do que a frequência de sua oração por essa pessoa. Como eu disse outras vezes, você faz mais por alguém orando por esta pessoa do que se você trabalhasse para ela. Lembre-se disso. Agora, Paulo também ora pela vontade de Deus. E isso nos mostra aqui a submissão da oração que confia no Senhor. Vejam, uma pequena frase do versículo 10 aqui que muda tudo. Paulo diz, suplicando que pela vontade de Deus se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Meus irmãos, Paulo ele ora aqui com fervor, ele ora aqui com insistência, e ao mesmo tempo, é preciso destacar, ele ora aqui com submissão. Ele tinha um desejo bom, santo, legítimo, de ir até Roma pregar para os irmãos. E mesmo esse desejo santo, ele põe aos pés, Paulo põe aqui aos pés da vontade soberana de Deus. E nisso o nosso texto ele toca uma das veias mais profundas e difíceis da vida cristã. O que fazer quando Deus diz não? O que fazer quando Deus diz ainda não? As nossas mais intensas orações, aos nossos pedidos mais legítimos e bons. Paulo está pronto para isso, para o não e o ainda não do Senhor. Queridos, saibam que muitas das melhores coisas das nossas vidas, elas virão de muitas portas que se fecharam pela mão amorosa de Deus. Muitas das melhores coisas das nossas vidas virão por Deus ter dito, não, filho. Ou ter segurado você e ter dito, ainda não, filho. É feita não só aos olhos dele, mas para você. Então, meus irmãos, o fato é que Paulo, no fim, ele chegou a Roma. Não a passeio, não como um turista, mas acorrentado. E ainda assim, contente, porque ele aprendera a orar pela vontade de Deus, com submissão ao Senhor. E eis aqui o nosso equilíbrio. Persistir na oração por anos, como Paulo fez. E ao mesmo tempo descansar na soberania de Deus. Veja, meus irmãos, Paulo sabia que um não de um pai bom é melhor do que um sim arrancado à força ou de pessoas que não são boas. Eu queria concluir este ponto pedindo a vocês que considerassem a seguinte tarefa. Monte uma lista de oração concêntrica. Você vai progredi-la na organização, no exercício dela da seguinte forma. Todos os dias você vai orar por aqueles que são mais próximos de você. Todos os dias você vai orar pela sua esposa ou pelo seu marido, pelos seus filhos, pelos seus pais. Semanalmente, você vai orar pelos seus amigos. Mensalmente, você vai orar pelas relações mais distantes, incluindo aquelas pessoas que você não conhece. Este é o nosso segundo ponto. Terceiro lugar, o terceiro movimento do coração de Paulo é um coração que anseia pela comunhão. Versículos de 11 a 13. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia, mutuamente nos confortemos por intermédio da fé, que é tanto vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para conseguir algum fruto também entre vós, como entre os demais gentios.
Meus irmãos, o terceiro movimento do coração de Paulo, ele se exprime aqui 3 vezes nessa passagem. Verso 11, muito desejo ver-vos. Verso 10, visitar-vos. Verso 13, muitas vezes me propus ir. O que isso mostra para nós? Isso mostra anseio. O coração de Paulo está aqui ansiando pela comunhão. Ele está sentindo saudade das pessoas que ele ainda não tinha conhecido. Ele estava ansioso pela comunhão, ansioso pelo convívio, com irmãos que já eram, mas que ele ainda não tinha convívio com eles. E há 3 coisas a aprender aqui sobre a fome de estar com o povo de Deus. Primeiro, o alvo do anseio aqui não é lugar, são pessoas. Veja, Roma, eu disse que era a capital do mundo. Roma era a cidade mais deslumbrante do mundo antigo. Qualquer um desejaria conhecer a arquitetura, a história, o poder de Roma. Não seria pecado, queridos, se Paulo quisesse ver tudo isso. Mas reparem no que ele anseia acima de tudo: ver pessoas. Ele diz: eu desejo ver-vos. Meus irmãos, o que ocupa o coração de Paulo são pessoas, são cristãos que ele jamais vira. O Kevin DeYoung, ele alerta aqui, ele diz: olha, cuidado com alguns costumes nossos de agora. E ele fala isso quando ele prega nesse texto aqui, e por conta de uma situação de neve, de uma nevasca, camada altíssima de neve, impediu o culto presencial da igreja dele, e então ele fez a transmissão. E nisso ele diz: olha, a tecnologia é uma bênção, mas nós precisamos ter cuidado. Tomar cuidado para que café e salvação na poltrona, de pijama, é confortável demais e é perigosamente enganoso, diz o DeYoung. Meus irmãos, a transmissão é um presente para o providencialmente impedido. Nunca um substituto para quem pode estar presente. E olha, isso tem virado um hábito horroroso para muitas pessoas. Pessoas saudáveis, pessoas em condição. Ah, não, eu sou membro online. Ah, não, eu curto demais acompanhar as transmissões, eu acompanho as pregações do canal da igreja tal. Não é este o anelo do coração de Paulo. Veja, Paulo, ele entende que quando você ama o povo de Deus, você quer estar com o povo de Deus. E uma das coisas que eu agradeço a Deus, e repetindo isso aqui, vou fazer isso mais vezes, agradeço a Deus por vocês, eu agradeço por aqueles que parecem não querer voltar para casa, que atormentam alguns dos diáconos aqui, que querem estar juntos e são, como diz a Érica, inimigos do fim. Porque isso, meus irmãos, é uma expressão do amor de uns para com os outros, do desejo de estar com o povo de Deus. Olha que delícia foi para aqueles que se dispuseram ontem estar participando da pamonha lá, enchendo a casa do presbítero Igor, deixando a Raíssa um pouco apavoradinha. Imagine, ela é preocupada como é que as coisas iriam estar no final. E que delícia provar daquilo que a Francisca coordenou ali tão bem, tão magistralmente. Como é bom para o povo de Deus estar junto. Meus irmãos, outra coisa que Paulo aqui está nos ensinando é sobre o propósito. O propósito é a edificação. E o espírito que permeia tudo isso é a humildade. Ele diz, olha, o que Paulo quer? Repartir algum dom espiritual para que sejais confirmados, ele diz no verso 11. Que dom é esse? O próprio versículo 12 responde: uma bênção espiritual, o ensino apostólico do Evangelho,
Meus irmãos, este é o alvo de todo bom pastor. Não entreter, mas firmar o povo de Deus no Evangelho. E então, vem agora o versículo mais surpreendente aqui desta sessão. Ele diz: isto é, para que mutuamente nos confortemos por intermédio da fé, que é tanto vossa como minha. Meus irmãos, é o apóstolo Paulo aqui, autor de 13 cartas do Novo Testamento, possivelmente poderíamos adicionar Hebreus, o maior teólogo da era da igreja, dizendo a uma igreja jovem, sem nomes ilustres nela, gente que ele nunca vira, dizendo: quando eu chegar, não é só vocês que receberão a mim, eu também vou receber vocês. Calvino, ele fica admirado aqui. E Calvino, falando de Paulo, ele diz: olha, veja com que modéstia ele expressa o que ele sente, não recusando buscar fortalecimento de principiantes inexperientes. Meus irmãos, isto aqui é absolutamente fabuloso. E isso precisa moldar o coração pastoral de todos nós, nas nossas múltiplas relações dentro da igreja. Veja, se até Paulo tinha o que aprender com os romanos, então não há cristão pequeno demais na sua vida de quem você não possa receber uma bênção, receber edificação, aprender sobre as coisas do Evangelho, do nosso Cristo. Em terceiro lugar, a marca do anseio de comunhão de Paulo aqui é a persistência. No verso 13 ele diz: olha, muitas vezes me propus ir, mas até agora tenho sido impedido. Meus irmãos, o amor de Paulo não era uma ideiazinha, era antigo e era persistente. Veja, as portas se fechavam e ele tornava a bater. Quando uma porta de ministério se fecha para muitas pessoas, as pessoas costumam dizer: não, eu não quero mais isso. Na verdade, as portas que se fecham para a gente costuma virar e falar: não, também não queria isso. Não vou nem tentar mais. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, bem próximo. Indiquei o pastor Geazi para a primeira de Ceilândia. Ele foi recusado. Optaram por outro pastor. Aí no ano seguinte, os presbíteros de lá me procuraram: pastor, o senhor acha que o pastor Geazi ficaria muito ofendido se a gente convidasse ele para esse ano vir para cá? O senhor ajudaria a gente nisso? Eu falei: meus irmãos, por quê? Por que alguém movido pelo Evangelho não tentaria de novo uma porta que antes estava fechada? Paulo está nos ensinando sobre isso, queridos. Às vezes nós somos movidos demais por orgulho e aquilo que antes não se abriu para a gente não quer mais. E não é assim com Paulo. Pelo contrário, ele está lá batendo de novo. Veja, o que significa uma porta fechada hoje não significa que devamos parar. Significa apenas que naquele momento o Senhor nos restringiu. Veja, há entre crentes um parentesco que supera até o sangue. E Paulo sabe disso. E ele está sendo movido por isso na sua persistência. É por isso que ele persiste em ir vê-los. O desejo de comunhão é um sinal seguro de saúde espiritual. E muitos de nós têm falhado nisso. Muitos falham nisso. Meus irmãos, é bastante preocupante quando a gente vê um recorte de um ano de reuniões da igreja, de momentos de comunhão, e a gente percebe que existem irmãos que nunca estão lá. Isso não é coisa boa, porque isso não é
saúde espiritual. Pelo contrário, isso é sinal de doença espiritual. Isso é sinal de falta de desejo de estar com o povo de Deus. Esta falta de persistência. Ah, não, hoje eu tive uma dificuldade, ok, mas na próxima eu vou tentar de novo. Alguns, por exemplo, tiveram dificuldades de estar no nosso acampamento de 23. Uma das famílias que eu me lembro aqui foi por um fortuito extremamente triste. Porque a Alexia e o Marciano, os meninos totalmente empolgados, e eles adoeceram. E foram impedidos, como Paulo. Mas o que acontece? Nova oportunidade. Lá estão eles. Isso é maravilhoso. Meus irmãos, Paulo age assim. Veja, a igreja é família, e família sente falta quando não está reunida. Venha para edificar, não venha para consumir. E faça isso com humildade, dizendo como Paulo diz: olha, eu preciso de você e você precisa de mim. Disponha-se tanto a abençoar quanto a ser abençoado, inclusive pelos mais novos na fé. Persista no amor fraternal. E quando as portas se fechem, continue batendo. Quando servir cansa, não desista de ser irmão. Troque de lugar. Fale: fulano, vem aqui para a SAF, deixa ele ir trabalhar na UCP. Mova-se, mas continue no corpo. Isto é o que Paulo está nos ensinando, quando ele mostra aqui o seu coração, e um coração que anseia por comunhão. Então nós vimos até aqui que do coração do pastor, do coração de Paulo, nós vemos um coração que agradece, um coração que ora, um coração que anela pela comunhão, e finalmente nos versos 14 e 15, um coração que se sente devedor do Evangelho. Ele diz: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros que estáis em Roma. O quarto movimento, meus irmãos, está numa palavra: devedor. As duplas citadas aqui pelo apóstolo Paulo, elas abarcam a humanidade toda. Gregos e bárbaros, os de dentro e os de fora da cultura greco-romana. Sábios e ignorantes, os de muita e os de pouca instrução. Ou seja, Paulo está dizendo, trocando em miúdos: olha, todo ser humano é alvo desta dívida que eu carrego no meu coração. Todo ser humano. Agora note no verso 14 que Paulo ele é devedor a outras pessoas, a gregos, a bárbaros. Ele não está dizendo diretamente que ele é devedor a Deus. Ele é devedor a pessoas e não a Deus, é o que ele está dizendo. E o que isso significa? Porque, veja, normalmente, queridos, nos endividamos quando alguém nos empresta algo. Mas os gregos e bárbaros, eles nada emprestaram a Paulo. Então, de onde vem essa dívida? Veja, não foram os homens que deram algo a Paulo aqui. Foi Deus quem livremente lhe deu a graça. E é aqui que está o ponto. Quando você recebe graça de Deus, você não se torna devedor a Deus. Porque, meus irmãos, a graça não pode ser paga de volta. Se pudesse, deixaria de ser graça. De fato, meus irmãos, o melhor da graça é que ela paga dívidas. E nós já éramos devedores de Deus. Não porque Ele nos deu graça. Antes disso, nós éramos devedores de Deus porque nós roubamos a sua glória. Em vez de tratá-lo como tesouro a desfrutar, nós trocamos a glória de Deus por outras coisas que nos agradavam mais. Nós veremos isso dos versos 23 em diante.
Veja, queridos, esta é a essência do pecado. Nós somos caloteiros da glória de Deus. E essa é a dívida que a graça vem cancelar no Evangelho. A graça, ela não nos torna devedores de Deus, ela nos torna devedores dos outros que precisam da mesma graça tanto quanto nós. E se você está no Evangelho, você precisa entender isso. Mas não apenas entender isso, você precisa viver também como Paulo, como um devedor. E qual é a lógica da graça aqui, queridos? Veja, se eu retenho para mim a graça que eu recebi de graça, como se eu fosse qualificado e o outro não, eu provo que eu nunca conheci a graça de verdade. E é isso que, infelizmente, muitas vezes na história da igreja, a igreja abraçou como ideia absolutamente errada, distante do Evangelho. É por isso que em muitos momentos foi religião, como alguns dizem, mas não mais do que isso. Na verdade, foi uma afronta ao Evangelho, uma afronta à glória de Cristo. Meus irmãos, cultura, inteligência e instrução não qualificam ninguém. E ser inculto e iletrado não desqualifica ninguém. Não há requisitos para esta graça. Paulo, ele é devedor precisamente porque ele também não se qualificava. E a graça veio a si mesmo. Onda após onda, a graça veio sobre a vida de Paulo e faz dele um devedor do Evangelho, da graça de Deus a outras pessoas. Uma boa ilustração aqui, crianças, eu quero que vocês prestem atenção. O remédio que não tem dono. Imagine que você foi curado de uma doença mortal e a cura ela é gratuita. Veja, ninguém precisa pagar, ninguém precisa viajar para obter esta cura. Quando você encontra outro doente da mesma doença, da mesma enfermidade, o que você deve fazer? Você deve contar a ele onde está o remédio. Porque reter esta informação seria das maiores crueldades. A maior crueldade. Seria, queridos, uma crueldade absurda. Você negar a informação de que há alimento de graça para alguém que está faminto depois de você ter recebido alimento de graça quando estava faminto. É por isso que Paulo entende que ele é devedor. E ele diz, olha, eu estou pronto. E a quem? Ele diz, até a quem já crê, diz o apóstolo Paulo. No verso 15 ele diz, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós. Meus irmãos, Paulo não está só disposto a pregar, ele está pronto, ele está ávido. No grego é este o sentido literal. O Evangelho havia se tornado a própria respiração de Paulo. Mas notem aqui, Paulo ele quer pregar o Evangelho também aos que estão em Roma. E esses já são crentes. Como é que é? Ele vai pregar a quem já se converteu? E os cultos evangelísticos, que conversa era aquela? Veja, meus irmãos, o Evangelho da graça é o que converte. Mas o Evangelho da graça também é o que santifica. Tanto ele provoca a justiça imputada, quanto ele constrói a justiça vivida. Meus irmãos, não há nada na vida cristã que seja pós-evangelho. Ele toca cada canto da vida. Quando você não se sente amado, é correr e meditar em Romanos 5. Quando o pecado o acusa, fale em voz alta, Romanos 8:1. Maridos, vocês jamais amarão bem as suas esposas, se vocês não entenderem como Cristo ama a sua igreja.
É o Evangelho que nos carrega. Todos os dias, a cada manhã, a cada tarde, a cada noite, a cada passo da nossa vida cristã. De maneira que não existe vida cristã pós-Evangelho. Mas vida cristã é vivida no Evangelho, na centralidade do Evangelho. Queridos, concluindo, o coração do apóstolo Paulo aqui como pastor aponta para o coração do nosso sumo pastor. Nós percorremos aqui o coração de Paulo, um coração que agradece, um coração que ora, um coração que anseia pela comunhão, um coração que se sente devedor do Evangelho. E quase tudo isso, embora nasça do peito de um apóstolo, meus irmãos, é transferível a cada um de nós aqui. Como eu disse, pais e filhos, irmãos e irmãs, presbíteros e ovelhas, amigos e amigas. Mas não terei sido fiel ao texto se deixar vocês apenas com um modelo a imitar. Veja, por trás de tudo, por detrás do coração de Paulo há um coração maior, do qual o de Paulo é apenas um pálido reflexo para nós. Veja, quem antes de Paulo deu graças a nós, ao Pai. Graças por nós ao Pai. Quem intercede por nós sem cessar, para sempre, como diz Hebreus capítulo 7, verso 25. Quem atravessou não 2.000 quilômetros, mas a distância infinita entre o céu e a cruz, ansiando por estar conosco. Quem se fez verdadeiramente devedor, assumindo a nossa dívida impagável de glória furtada, pregando-a na cruz e cancelando-a com o próprio sangue. Quem fez estas coisas? Meus irmãos, o coração pastoral de Paulo é a sombra. O coração de Cristo, nosso sumo pastor, é a substância. Ele nos amou quando não havia em nós nada amável. E porque a sua graça veio a nós absolutamente livre, não porque achou algo especial em nós, mas porque esta graça é total e absolutamente gratuita, nós nos tornamos devedores de todos os que, como nós, precisamos desta mesma graça. E Ele chamou a mim, chamou a vocês, para um coração como este, grato, orante, anelante e devedor. E que todos nós que pertencemos a Ele, possamos dizer amém.